Bem, quero falar uma coisa a vocês que eu fiz no SP de hoje. Bem, eu acredito que nasci na minha cidade, no meu estado, no meu país, que sou brasileiro, que sou ludovicense, que nasci na cidade de São Luís, que sou maranhense. Eu acredito, como cidadão, como nasci nessa cidade, estado, país, eu tinha direitos. Eu tinha direito de sonhar, de ter esperança, sonhar que eu poderia viajar, sonhar que eu poderia conhecer outra nação, outro país, e sonhar em ter direito na minha cidade, no estado, de ascender, de poder me tornar um de classe média, de classe rico, com um sonho que meu país era grandioso, era maior, era o país que me bancava no país da minha cidadania. Era isso que eu queria falar de uma coisa a vocês. Mas um grupo do meu país disse que eu não sou ludovicense, que eu não sou brasileiro, que eu não sou nada do que eu acreditava que eu era. E me fizeram ficar esquizofrênico e sabotaram em tipos de filmes e novelas, tendo o hábito de me olhar a olho nu, dizendo que eu era visto, dizendo que eu não tinha direito de não ser visto, não tinha direito de sonhar, de ter esperança na minha nação. Depois, quando me sabotaram, me tornaram esquizofrênico louco. Mas eu estudei, eu fiz o que meu sonho e que minha esperança realmente diz que eu faria. Então eu estudei, me tornei alguém, me formei e me tornei o que eu deveria me tornar, o que eu queria me tornar. Desse modo, quando eu me tornei o que eu queria me tornar, o que eu deveria me tornar, eles realmente fizeram uma coisa. Disseram que minha dignidade seria abatida pela sua dignidade, da sua riqueza, da sua extravagância, do seu modo de agir, até da sua mansão. Então, fizeram uma coisa, disseram invasão, disseram castamento químico, disseram todas as suas tripulias contra o meu sonho, contra a minha esperança, contra o que eu digo que eu iria ter. E o que eu fiz de forma contrária. Eu usei o meu poder onisciente para devorar, para ficar como uma bola de luz e se multiplicar e devorar o cérebro deles, devorou o cérebro deles como luz e mastigava na cabeça deles. Depois coloquei enfermidade com meu poder, esquizofrenia, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, síndrome de Down, transtorno polar, cânceres, tudo de forma infecciosa, em forma de luz e poder. Depois, coloquei devastação psicológica, mental, até HIV
em todos eles. Mas um político falou a mim. Esse político era Dilma Rousseff. Quando falou a mim, me animou, me confortou, disse uma coisa de forma dupla e eu entendi. Confie em mim. Mas ela falou uma coisa distinta. Se você está me elegendo, aqui também tem um grupo que acredita em você, que pode te aceitar, que pode votar em mim. Este grupo pode ser maioria ou minoria, pode ser o que for, mas é um grupo que te aceitou, que pode me colocar no poder. É um grupo maior do que as pretensões de qualquer um. Desse modo eu acreditei e comecei a caçar somente o grupo que estava contra mim. Fiz eles serem castros com coisas orgânicas nos seus corpos. Os ataquei vilmente. Vilmente os ataquei. Mas eles disseram uma coisa. Anteriores já tinham dito isso. Por isso que eu fiz isso. Eles disseram invasão. Você pode se colocar esse presidente no poder. Você pode não nos atacar agora. Mas nós dissemos invasão. Nós te invadimos. Nós vamos te invadir. Você será invadido. E quando disse que eu seria invadido, disse que eu estaria no manicômio. Disse que os meus sonhos, minhas esperanças morreriam e eu estaria no manicômio. Eu estaria preso, lunático. Mas eu disse uma coisa. Eles disseram invasão. E quando eu vi que eles tinham uma força, a força deles era o Rio de Janeiro. A força deles era São Paulo. Por isso eu me enchi de ira e disse. Por isso eu me enchi de ira e usei meu poder. Eu usei meu poder chamado onipotência. Quando usei meu poder, comprimi o meu poder atômico a 900 trilhões, sem infinito, de compressão atômica. E fiz explodir o Rio de Janeiro, São Paulo e todo lugar do meu território, do meu país, que era a força deles. E explodir. A radiação de vácuo, de explosão, fez uma coisa atômica, mas só que as coisas atômicas não tinham uma condensação, não tinha um ferro, não tinha uma coisa para guardar. Por isso, só explodiu em forma de átomo e explosão, mas não destruiu o lugar. Mas a explosão, o som, o barulho, o tremor, todos os lugares no país que eu ataquei sentiu, e eles souberam que essa registração ou não registração é irrelevante, pois o que eu faço é realmente registrado, e registrado no teor que eles sentiram um embalo sísmico daquilo. Desse modo é que aconteceu. Quando eu ataquei minha própria terra, minha própria cidade, é porque eu pensava que os meus conspiram também com essa invasão contra mim. Mas existia outro tom. Além disso, antes também, eles tinham colocado o rato na minha cabeça, dizendo que eu pensava sem cérebro. Colocaram o rato no meu corpo, dizendo realmente que eu era o imundo. Conspirando com tudo isso, eu também os ataquei com ódio e violência. Desse modo, um outro garoto, como eu, atacou uma parte da população que dizia invasão. Esse garoto
se chamava um antigo meu do Parque Vitória, o Leonardo. Ele tinha um poder de Neo de Matrix. E na alma ele matava e deixava a pessoa com morte cerebral. Mas só quando ele matou as pessoas com morte cerebral, o exército, a população que estava contra ele foi detido. Ele também morreu, estudado a sua medula óssea. Quando morreu, estudar a sua medula óssea, eles começaram a morrer, mas fizeram uma coisa. Eles organizaram um chip sensor e organizaram pessoas em tubo de laboratório para essas pessoas pensarem por eles nos seus olhos. E também colocaram um chip para um computador central com as pessoas no jogo de fliperama. No jogo de fliperama, eles colocaram um jogo de fliperama médicos, cientistas, agentes do BOP, uma coisa desse tipo de invasão, para suas mentes nesse jogo agir sobre o cérebro deles, sobre os olhos deles, como eles se fossem avatares. Como eles se fossem avatares do filme Avatar do planeta, daquele planeta alienígena, que eles ficam desse modo, com chips sensores, obrigando pessoas que estão no estado de coma, no jogo de fliperama, jogo mental, a agir nos corpos deles. Com uma torre do lugar, uma torre de rádio, inibindo um computador central para os manter. Exatamente isso o que é. E a torre está no lugar chamado Rede França, da Rede França, da Europa, entre o retorno do olho d'água e o Onil. Essa é a torre controladora. E eu também fiz o mesmo. Eu matei o cérebro deles e usei um poder oculto para tornar eles bárbaros, sem mente, sem cérebro, sem pensamento. E tirei a memória deles, mas eles tinham um chip realmente. Mas eu não fui abatido. E também foi isso que eu fiz. Eu também tentei matar uma parte da população que estava contra mim, uma parte de pessoas que estavam contra mim, e um grupo que estava contra mim, de forma tridimensional. Dessa forma tridimensional, aprendia o que era zona fantasma. É uma coisa sem cristal, mas é uma coisa de poder atômico de onipotência que eu criei, tridimensional. Essa coisa tridimensional matou pessoas de forma dimensional. Ele levou pessoas de forma dimensional e as desintegrou. Quando desintegrou, fez um poder, uma coisa de sinal astral, um poder astral de esteira de carne, uma coisa que se passa pelo poder, se passa por pessoas, se passando por elas. Mas na verdade é um tipo de fantasma que faz assim, como no filme Smallville. Foi exatamente tudo isso o que eu fiz. Mas quando eu fiz isso, meu poder tinha mais vida, porque realmente o meu poder era onipotência jovem, nova, deste tempo evoluído,
até 1 bilhão de anos, até 1 bilhão. Por isso fazia de forma maior, dessa forma. Qualquer um que tenha vida neste lugar ou esteja consciente deste lugar, quando ficar falando comigo o tempo todo, que está contra mim, corre risco de vida. Eu corre risco de passar pela mesma vergonha que todos os meus inimigos passaram, que os inimigos de Leonardo passaram. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.